paz do Senhor para todos os nossos irmãos e amigos da nossa querida, especial e abençoada Rádio Gospel Elohim. Hoje iniciando aqui mais uma programação maravilhosa, o programa Boas Novas, levando a palavra de Deus até você. Pastor Flávio Carvalho de Araújo, aqui da Assembleia de Deus em Porto Franco, da Assembleia de Deus Comadésima. Com muita alegria, com o nosso coração cheio de amor, nós entramos na sua casa, entramos através desse meio tão especial para poder falar de Deus à sua vida, para falar de Deus à sua família, para falar de Deus a você. Temos com certeza durante a nossa programação hinos especiais, temos também uma poderosa palavra que com certeza abençoará a sua vida. Com muito carinho, com muita alegria, é que nós estamos aqui para levar a palavra de Deus até você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Nesta oportunidade, eu gostaria de ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no texto de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 18, quando diz assim a palavra de Deus. Lucas 4:18 diz assim a palavra de Deus: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse texto registrado por Lucas, queridos, ele é a primeira mensagem que Jesus pregou no seu ministério. Jesus, todos nós sabemos, é o enviado de Deus, o Deus que se tornou homem e veio habitar entre nós. O Verbo que, segundo João, se fez carne e habitou entre nós. O Deus encarnado. Ele veio, cumpriu todas as etapas do desenvolvimento humano. A palavra de Deus em Lucas 2:52 diz que ele crescia em estatura, em sabedoria, em graça para com Deus e para com os homens. Nasceu e cresceu, e aos 30 anos de idade ele iniciou o seu ministério. A Bíblia diz que ele foi batizado por João no Rio Jordão e depois se dirigiu ao deserto para um período de consagração, de jejum, onde esteve por 40 dias e 40 noites. Ele ali foi tentado por Satanás, mas a Bíblia diz que ele venceu o tentador. Depois desse preparo, ele se dirige para Nazaré. E a palavra de Deus diz que ele entra na sinagoga, onde ele tinha costume, porque por 30 anos ele congregou. Por 30 anos ele esteve ali na igreja daquele tempo. Jesus é alguém que participava dos cultos, mesmo seu ministério ainda não tendo iniciado. E aqui fica uma observação, é muito importante o ato de congregar. A gente está vivendo um dia que cresce o número dos desigrejados, das pessoas que fomentam a ideia, o ensino de que nós não precisamos nos congregar, que nós não precisamos do templo. Jesus, mesmo na época dos fariseus, que em seu ministério ele combateu tanto e ele discordou bastante da forma e da prática da vida daqueles homens, mesmo nesse contexto, nesse sistema corrupto, ele nunca deixou de congregar, ele estava na igreja. E a Bíblia diz que ele entra aqui na sinagoga como era o seu costume. E aí nesse dia foi um dia diferente, porque na verdade ele iniciava o seu ministério. E fora lhe dado o livro do profeta Isaías. Colocaram na sua mão o livro e ele então abre nesse texto de Isaías e em 61. E aí ele lê essas palavras.
E esse texto é muito lindo e muito importante porque ele engloba totalmente o projeto de Deus através de Jesus Cristo para o homem. Jesus aqui faz a exposição do seu ministério, aonde ele atuaria, o que ele faria no seu ministério terreno. Ele então abre a sua boca e a primeira palavra é muito forte. O Senhor diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso aqui é muito lindo porque quem quer fazer a obra de Deus, a maior preocupação que deve ter é se estar cheio do Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito é quem habilita o homem a falar a palavra de Deus, a fazer as coisas de Deus. É o Espírito que de fato habilita o homem, o ser humano. Ninguém por si mesmo pode fazer a obra de Deus e prosperar na obra de Deus sem o Espírito de Deus. E Jesus, mesmo sendo filho de Deus, teve essa preocupação. E quando ele chega aqui, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quem tem o Espírito de Deus na sua vida é diferente. Quem tem o Espírito Santo de Deus pode fazer a obra de Deus. Quem tem o Espírito de Deus pode ter êxito na sua trajetória, ou tem êxito na sua trajetória. Quem tem o Espírito de Deus pode fazer a obra de Deus. E o Senhor Jesus, então, aqui ele começa a expor os objetivos da sua missão, do seu trabalho. E ele então diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Olha só, é interessante isso aqui, porque o Evangelho, ele é poder de Deus para mudar vidas. O Evangelho, ele muda consciência, muda mentalidade. O Evangelho é tão poderoso que o que é impossível no contexto humano, mudanças de personalidade, o Evangelho é poderoso para fazer. O Evangelho muda até a personalidade, muda o caráter. Até mesmo porque quando o Evangelho e o seu poder chega, ele não reforma, ele não faz reparos, ele transforma. E sabe o que o Evangelho faz? Faz das pessoas novas criaturas. As pessoas pobres, menos favorecidas, normalmente sofrem mais, padecem mais. E o Senhor aqui destina o seu ministério para essas pessoas. E ele diz então: o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Ele sempre esteve rodeado de pessoas pobres, de parcas condições, e ele deu uma atenção especial. Ele teve um cuidado especial com essas pessoas. Ele transmitiu a palavra a essas pessoas. Muitas delas foram alcançadas pelo Senhor. Muitas foram favorecidas. Ele, no período de 3 anos e meio que ele esteve pregando, ensinando, ele se dirigiu com mais frequência a essas pessoas. E ao final do seu ministério, ele tinha cerca de 500 pessoas que estavam servindo a ele, acompanhando o seu ministério. E ele cumpriu essa missão. Ainda hoje, Jesus se interessa por esses menos favorecidos e ele quer que nós, a igreja, alcancemos essas pessoas, evangelizemos pessoas que tanto sofrem, algumas que só estão necessitando receber uma palavra. Normalmente também essas pessoas têm corações mais quebrantados, são mais fáceis de ser alcançados. E quando a palavra de Deus alcança, quando a palavra de Deus encontra, quando a palavra de Deus chega
essas pessoas recebem a palavra de Deus. E eu quero dizer, querido amigo que está nesta oportunidade ouvindo nosso programa, o Senhor quer mudar a tua vida, quer mudar a tua história. A palavra de Deus diz que pelo Espírito de Deus, Ele foi enviado também a curar os quebrantados de coração, as injustiças sociais, as mazelas da vida, os grandes problemas da vida, têm trazido inimagináveis transtornos à vida dos seres humanos. O que tem de pessoas destruídas emocionalmente, o que tem de pessoas que estão passando por muitos problemas, as doenças do século, como tem sido muito noticiado há décadas, a depressão e os grandes transtornos, grandes problemas psicológicos que as pessoas estão sofrendo, muitas delas causas de corações dilacerados, destruídos emocionalmente. E o Senhor Jesus, Ele se apresenta nesse quadro e Ele diz: o Senhor me enviou para curar os quebrantados do coração. Eita, mas o Senhor é especialista nisso, amigo. Não importa como você está nesta manhã, não importa. Se você abrir o seu coração para o Senhor entra no seu coração. O Senhor muda o seu coração. O Senhor muda a sua história, o Senhor muda a sua vida. O Senhor é poderoso, segundo a palavra de Deus em Efésios capítulo 3 e 20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, abundante, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Todo o exército do céu está voltado para atuar na sua vida, na sua história. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor e você abrir o seu coração para o Senhor, você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Quantas pessoas que já tiveram a sua vida mudada, meu Deus! Você sabe por que a igreja está de pé? Sabe por quê? Porque as filosofias, os argumentos não podem contra as experiências que nós temos. Enquanto eu digo para você que Jesus cura, eu não simplesmente falo por causa da palavra, eu falo porque Ele já me curou. Ele tem curado. Então, argumentos não se subsistem diante da experiência. E nós temos a experiência, além de termos argumento, temos razão, segundo a palavra do Senhor. Então o Senhor, Ele fala assim: o meu ministério, eu fui enviado para curar os quebrantados do coração. A palavra de Deus também diz que Ele foi enviado a pregoar liberdade aos cativos. Olha só, o pecado, ele aprisiona as pessoas. O mal, ele aprisiona as pessoas. Os vícios aprisionam as pessoas. As pessoas que não conseguem ter atitudes, agir segundo o seu coração. Não, são cativas de coisas, cativas de seres. O Senhor disse: eu vim para mudar essa história, eu vim para mudar isso. Através da palavra de Deus, olha só, o preso pode ser livre. Você sabia que tem muitas pessoas encarceradas que estão libertas? Como assim, pastor? Muitas pessoas encarceradas que estão libertas. Hoje o evangelho, ele chega às penitenciárias, chega às prisões, ali estão os presos físicos. Mas muitos daqueles presos físicos receberam a palavra de Deus e eles estão livres espiritualmente.
O apóstolo Paulo, ele dizia que por causa do evangelho ele havia sido preso. Aí ele falava, mas o Espírito de Deus não está preso. E prenderam o meu físico, mas a minha alma não está presa. Eu sou livre. Não tem prisão de ferro, não tem prisão de concreto que pode prender um livre de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus veio libertar os cativos. E eu quero dizer, não importa onde você está vivendo, o que você está fazendo, o que você fez, se o evangelho entrar na tua vida, você poderá ser livre. Você pode ser livre sim, você pode ser liberto sim. O sangue de Jesus tem poder na tua vida. O nome de Jesus Cristo é poderoso para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Hoje você pode ser liberto. A obra de Jesus é eficaz, é eficiente. A palavra de Deus diz que ele veio dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos. E aqui não fala apenas de cego materiais, fala de cegos espirituais. Quantas pessoas que pensam que enxergam o mundo espiritual, até dizem-se religiosas, e estão afundadas em cegueiras espirituais. São escravos de religião, são escravos denominacionais, pessoas que às vezes até falam da palavra, mas na verdade os seus olhos espirituais estão fechados. E a palavra de Deus diz que Jesus veio dar vista aos cegos. Jesus é poderoso para fazer com que os efeitos da ação do príncipe deste século, que a Bíblia diz que cegou o entendimento dos homens para que eles não vejam, Jesus é poderoso para arrancar essa cegueira espiritual e fazê-lo ver, fazê-lo enxergar, fazer você enxergar, ver quão lindo é o projeto de Deus para a sua vida, quão lindo é o projeto de Deus para a sua história. O Senhor quer abrir os teus olhos. Você de perspectiva fechada, de mente fechada, não consegue ver nada bom, não consegue ver nada agradável. A palavra de Deus diz que Deus tem a capacidade de fazer o seu olho espiritual ser bom, porque a palavra de Deus diz que se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O Senhor quer que essas escamas caiam e você veja a vida de forma diferente, porque o Senhor veio para te dar vida e vida com abundância. Está lá em João 10:10, a parte B. O Senhor quer colocar um colírio espiritual no teu olho, quer fazer com que as escamas dos olhos, essa é a ação de Jesus. É tão bom a gente ver além da perspectiva do homem. As pessoas chegam, pintam um quadro pra gente, a gente dá glória a Deus e as pessoas não entendem. Por que isso? Porque a gente está vendo além desse quadro. A nossa visão vai além. Por quê? Porque Jesus fez isso, dar vistas aos cegos. E aí o Senhor, ele diz que veio para pôr em liberdade os oprimidos. Quantas pessoas oprimidas. Há um mundo espiritual, há uma força espiritual que age, há um poder espiritual que age. E esse poder tem trazido opressão, tem levado opressão para muitas pessoas, pessoas que são influenciadas pelo inimigo. Além disso, pessoas que são possessas pelo maligno, pessoas que são escravizadas pelo maligno. E Jesus tem poder para libertar. E ele diz: eu vim pôr em liberdade os oprimidos. E ele encerra apresentando os objetivos gerais da sua missão, dizendo: e eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu vim anunciar o Evangelho.
Eu vim dar as boas novas. Esse programa é o programa Boas Novas. E nós vamos estar, em nome de Jesus, a cada terça aqui, dando uma boa nova para você. Trazendo uma boa nova para você. Agora você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa tomar posse da palavra de Deus. E permitir que a palavra de Deus faça mudança na sua vida. Hoje, se ouvires essa palavra, não endureça o seu coração. Eu quero dizer que tudo que Jesus fez foi por você, foi por mim, foi por nós. Aqueles que estão dando ouvidos à palavra do Senhor estão recebendo mudança, transformação, estão recebendo alívio, estão jogando seus fardos, as suas cargas diante do Senhor e tomando, como diz a palavra, a sua cruz, seguindo a Cristo e vivendo para a glória de Cristo. Eu não sei como você está. Não importa, às vezes você até é evangélico, está passando por problema e eu quero nesta tarde que o poder de Deus, nesta manhã, que o poder de Deus haja na sua vida, sobre a sua vida. E eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, orar pela sua família, dizer para você, não desanima não, não baixa a tua cabeça não, nem olha para trás não. Tudo que Jesus fez foi por você. Ele morreu por você, mas também Ele ressuscitou por você para te dar vida e vida com abundância. Jesus te ama. Aleluia, glória a Deus. Jesus te ama. Tem um projeto muito lindo para você, muito lindo. Você é mais do que vencedor em Cristo. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muitas pessoas estão nos ouvindo neste momento, Senhor. Estão nos acompanhando. A Tua palavra é fiel e verdadeira. Nós estamos aqui levando boas novas, dizendo a essas pessoas o que o Senhor pode e o que o Senhor é capaz de fazer na vida delas. Ah, Deus. Oh, Senhor, é tão bom te servir. É tão bom poder falar a Tua palavra, porque o Senhor respalda essa palavra. O Senhor legitima essa palavra. E eu quero te pedir em nome de Jesus, visita a vida de cada uma destas pessoas que estão nos ouvindo. As que estão oprimidas, meu Deus. As que estão enfermas, as que estão cativas. Que o Senhor possa fazer algo poderoso, algo glorioso, meu Pai. Oh, liberta vidas, meu Deus. Alivia corações, Senhor. Liberta os cativos. Abre a mente, abre o coração dessa pessoa. Abre os olhos espirituais para que vejam o Teu grande projeto, para que vejam a nova vida que o Senhor tem preparado. Meu Deus, visita vidas, ó Deus, aonde quer que eles estejam nos ouvindo, nos vendo, pelo Facebook, meu Pai. Abençoa essas vidas, no poder do nome de Jesus Cristo. No poder do nome de Jesus, nós ministramos algo sobre essas vidas. No poder do nome de Jesus Cristo, nós ministramos sobre a vida destas pessoas. No poder do nome de Jesus, nós repreendemos o mal. Declaramos no poder e na autoridade do nome de Jesus um novo tempo, uma nova história para a glória do Teu nome. Pedindo a Tua bênção, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Amém, Jesus.